A gente tem uma mobilizadora que é responsável, querendo ou não, claro que com todos os demais atores aí já mencionados, mas se hoje a gente tem 83 municípios na Paraíba, você faz parte disso. Então, uma pessoa que é puxadora no Estado, ou seja, que consegue trabalhar a ideia realmente do engajamento. Um município novo, recente, que é Campina Grande, que a gente ontem, e esses dias, né, na verdade, ontem porque eu e Thiago e outras pessoas pudemos ir às escolas, mas Campina Grande faz pouco tempo que está aplicando o projeto e a gente viu resultados incríveis, ou seja, um trabalho de mobilização que está funcionando numa escala. Catalão numa situação muito parecida, tivemos uma etapa presencial em agosto e a gente não para de receber coisas de vocês. E Bento Gonçalves, que já está um pouquinho a médio prazo, mas que a gente tem visto um trabalho também igualmente interessante mensal. E a ideia, eu vou perguntar aqui para a Carla, na verdade perguntar e pedir para trazer um pouco desse painel. Quando nós estivemos em Bento, a gente visitou o centro formativo de vocês com muito orgulho, vocês nos levaram lá e a gente tem visto, obviamente, esse centro todo mês recebendo ações formativas. Então, dentro de um sentido de três redes, né, falando de redes diferentes, porque Bento não é tão grande como Catalão e vocês são os maiores, mas como vocês estão engajando tão bem as pessoas, os educadores de Bento Gonçalves para esse tema, utilizando, obviamente, a ideia do centro formativo. E a gente vê em Bento, nós estivemos lá, o brilho no olhar de cada professor aplicando o projeto. Ou seja, a gente não viu ninguém que não estava motivado lá. Então, como no âmbito de uma secretaria, vocês acreditam que é a melhor forma de alcançar esse engajamento de qualidade na rede municipal? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer e dizer o quanto nós de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, estamos felizes por estarmos aqui, e sermos tão bem acolhidos pela Paraíba, pelo Nordeste. Esse brilho no olhar, Luiz, ele sintetiza a nossa gestão, a gestão da secretária Adriane Zorzi. Nós não podemos falar da educação sem falar de sensibilidade, de emoção, de acolhimento. O CEMAPA, esse centro, esse espaço formativo, ele foi sonhado, pensado e idealizado com muito carinho. Os nossos 800 professores, né, que fazem parte da rede municipal, receberam agora em 2023 esse espaço como não apenas de formação, mas para trocas, para interações. E desde 2021, a Secretaria tem apostado muito na questão da sustentabilidade nos seus 3 pilares: o ambiental, o social e o financeiro. Então, as formações que acontecem aí são pautadas nisso, na aprendizagem dos nossos alunos, pautados nessa questão da sustentabilidade, da transformação. E os nossos professores, eles participam desses encontros e eles fazem trocas, eles aprendem. E falar da educação financeira é algo muito rico para nós, principalmente pela parceria que temos com vocês do IBS. Porque esse brilho no olhar que vocês viram nos nossos professores, a gente enxerga na equipe de vocês. E somando os nossos brilhos, os nossos olhares e os nossos sonhos aos sonhos de vocês, mobilizar os nossos profs, mobilizar a nossa rede, não é algo fácil, a gente sabe, mas se torna gratificante, ganha força e ganha peso, né? Então, a nossa rede, o CEMAPA, a nossa secretaria e o IBS fazem muita diferença para os nossos professores e principalmente para a transformação da vida dos nossos alunos, que é o nosso objetivo final. Poxa, muito bom. E aí, eu vou passar para o Thiago daqui a pouquinho, mas antes eu quero só fazer uma colocação sobre Catalão. Catalão, toda vez que o IBS vai para o município, eu acho que vocês já perceberam isso, a gente traz orientações.
às vezes 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes a mesma orientação, mas a gente traz. Muitas coisas que às vezes aparecem em avaliações foram ditas, foram explicadas. Mas nós tivemos um trabalho em catalão, que foi em agosto, que ipsis literis, vocês fizeram tudo o que a gente pediu. E na ação formativa, que trouxe, obviamente, um trabalho presencial, que nem todos têm oportunidade de ter, mas vocês tiveram, em cada sala do IBS tinha ao menos 12 ou 14 professores de todas as escolas do município. Ou seja, na nossa formação, a gente estava, de fato, fazendo uma formação em escala. Conta um pouquinho desse processo, se isso foi fácil, foi difícil, e é tão complexo, às vezes, seguir a forma que a gente orienta, ou não é fácil? Porque a gente orienta, vocês fizeram. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer da grata satisfação de estar nesse evento tão grandioso, nesse evento que nos enche o coração de orgulho, de pensar que estamos aqui numa manhã de sexta-feira, finalizando um ano letivo, né, com todas as atribuições, com todos os percalços que a gente tem em uma secretaria, uma rede no final do ano, e estamos aqui para falar, para compartilhar boas práticas. Deixamos as nossas ocupações, o nosso trabalho em lugares mais distantes, como a nossa colega Carla, em outros um pouco menos distantes, como nós, vocês da Paraíba, mas não é a distância que dificulta o processo, para poder conversar, trocar boas experiências, falar de vivências e pensar a educação. E é nesse viés, Luiz, que a gente aceitou a proposta, que a Secretaria Municipal de Educação de Catalão aceitou o desafio, porque educação é isso, educação sempre foi desafios. Eu estou há algumas semanas na educação, eu comecei muito jovem, tenho aí 38 anos de regência, embora não pareça, tá? Não parece. E assim, a educação ela sempre foi permeada por desafios. E nós aceitamos mais um desafio. Por quê? Porque acreditamos que educação é investimento. E cumprir as tarefas que vocês nos passaram foi um prazer. Até porque quem ainda não teve essa oportunidade de uma ação presencial do IBS, eu espero que todos tenham essa possibilidade, vai conferir, vai comprovar o que eu vou dizer. Essa equipe do IBS é maravilhosa. É uma equipe que Deus colocou nos caminhos de Catalão, porque eles passam com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta positividade, e transmitir isso para a nossa rede não foi difícil. E o engajamento de todos os professores que estiveram conosco no que nós chamamos de imersão presencial, eu acredito que vai ter um vídeo, né, pela programação, depois vocês vão poder constatar. Foram 3 dias de imersão. 3 dias em que nós vivenciamos algo inédito para Catalão. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Nós tivemos a possibilidade de fazer uma formação professor-aluno. Ambos juntos no espaço pedagógico. Ambos juntos aprendendo e fazendo a educação. Foi inédito, foi lindo. E o aprendizado que ficou e que está sendo construído depois da imersão presencial, porque não para. Nós tivemos 3 dias de imersão, mas as ideias, os projetos que foram desenvolvidos a partir dali são muito positivos e propositivos. E como que a gente conseguiu tudo isso? Eu costumo dizer que não tem nada melhor do que o exemplo. O exemplo educa, né? E a partir do momento que a gestão, e aí vem a importância dos gestores no processo educacional, eu ouvi a fala aqui do secretário municipal de Educação de Campina Grande, o exemplo arrasta. O livro pode ensinar. A tela, a lousa digital ou o quadro negro da sala de aula pode ser um recurso, mas o exemplo, ele arrasta. E nós conseguimos engajar toda a nossa rede, 34 unidades, com representatividade.
E estamos com uma cobrança que eu vou trazer aqui para vocês agora, assim, com todos vocês como testemunhas. Os professores que não tiveram a possibilidade, a oportunidade, porque nós fizemos uma mobilização sem dispensa de alunos, para garantir que todas as unidades tivessem representatividade na imersão presencial, para que depois a gente pudesse ter um efeito de cascata, para que esses profissionais que participaram levassem para as suas unidades um pouco do que vivenciaram. Nós temos uma cobrança, eu te mandei um vídeo, você disse que está recebendo mensagens do Brasil inteiro, tem uma minha lá, de um novo convite, de um novo espaço. O município recebeu, está recebendo para o ano de 2024 um novo espaço para uma escola de tempo integral, e nesse espaço o céu vai ser o nosso limite. Então, foco, sensibilidade, acolhimento, como bem disse a Carla, estabelecimento de vínculos. É importante estabelecer um vínculo com os profissionais da educação, com os professores, com aqueles que estão no chão da sala de aula, ouvi-los atentamente, praticar uma escuta ativa, envolvê-los nas decisões, fazê-los se tornar parte da decisão, porque quando você faz parte da decisão, o seu compromisso é maior. Então, engajamento é tudo. E a gestão precisa estar próxima dos servidores. E nós tivemos, nesse momento de imersão ainda, envolvidos não só educadores, não só professores, não só alunos. Nós tivemos todas as pessoas, todas as instâncias de uma unidade escolar. Nós tivemos as merendeiras, nós tivemos as auxiliares de serviço, nós tivemos todo o departamento pedagógico da secretaria, recebendo, participando e fazendo a educação. Todos juntos, sempre juntos em prol da educação. Legal, Eliana. Que lindo, viu? Tiago, eu vou passar para você, mas ali no mapa, ó, eu queria chamar a atenção para um percentual ali, ó, de todos os números que a gente está falando, ó, 86,09%, sabe que públicos são? Que público é, Tiago? São as mulheres, nesse projeto todo. E 13,91% que são os homens. Então, com esse dado do mapa, eu passo para você, Tiago. Que sou homem. Entre elas, exatamente. Até pedir para a Rosilene para o meu lado, para não ficar clube da Luluzinha e do Bolinha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe que o trabalho do professor, da professora, é muito complicado, é muito intensivo, né? E aí vem uma proposta de mais um projeto, né? Mais uma coisa para se fazer, né? E a gente sabe que é complicado, né? Só para fazer o básico já é difícil, quanto mais com coisas adicionais sendo solicitadas. Na hora do engajamento, né, eu queria saber de vocês, se vocês, de uma forma bem ping-pong, bem rápida mesmo, né, porque depois o Luiz vai continuar fazendo as perguntas profundas. O que surpreendeu vocês na receptividade ou no andamento da implementação de mais este projeto, né, que é inicialmente assim, que geralmente os educadores recebem uma proposta que vai dar trabalho e vai gerar dedicação, né? O que surpreendeu vocês positivamente? Então, bom dia, né? Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando da nossa forma de trazer a educação financeira e de dizer como é que surpreendeu e como é que surgiu a história do engajamento. Primeiramente, eu queria agradecer à equipe do IBS pela questão motivacional. Eu acho que aí foi onde tudo startou, né? Nosso primeiro encontro, nossa primeira conversa, cadê a Raquel, que a gente teve, onde ela nos trouxe a proposta, né, para que a gente pudesse se engajar, né, ao que o IBS vinha desenvolvendo. Então, foi a nossa primeira motivação. E como o Tiago disse, trazer para um professor, trazer para o contexto de sala de aula mais um, né, além do que já se faz no cotidiano, é um desafio. Mas na educação, o que não é desafiador, né? A educação por si só, ela já é um desafio. Mas não é por ser desafiadora que ela vai deixar de ser possível.
Então, a partir dessa motivação, a partir da forma que a gente apresenta cada proposta, a gente vai conseguindo trazer para perto, né, aqueles que estão mais perto ainda dos nossos estudantes, que são os professores. Então, a gente conseguiu trazer para a nossa rede, né, nós temos 107 escolas, são 107 unidades educacionais que temos em Campina Grande, e para a gente foi bem difícil a gente fazer isso, porque a gente tem um universo muito grande de educadores. E aí, como é que a gente pensou, de que forma estaríamos trazendo para contemplar toda a nossa rede? Então, dividimos entre professores e técnicos educacionais que nós temos, para que eles também fossem multiplicadores. Então, eu vindo a colega aqui há pouco falando que quando a gente traz para uma equipe e que elas possam sair divulgando para os demais, né, e contaminando, né, com todo aquele conhecimento que a equipe trouxe para a gente por meio das formações, então a gente trouxe uma realidade para toda a nossa rede. A gente não trouxe um campo restrito, né, a gente ampliou para todos, né? Então foi possibilitando e oportunizando, como o nosso secretário falou, a todos os nossos estudantes, porque os profissionais que participaram dessa formação, nós tivemos 244 inscrições na nossa rede, né, dos profissionais que puderam ser contemplados com essas formações. E aí, a partir dessas inscrições, das formações que foram feitas, a gente conseguiu aprofundar o que a gente já vinha realizando, né? Nós temos um programa na nossa rede de educação financeira, o Dei Valor. E aí, como a nossa rede é muito grande, o que é que a gente tem? A gente tem uma coordenação geral, né, que eu estou à frente de projetos, mas temos também uma coordenação pedagógica, que está aqui representada por Joyce, né? A gente sente a necessidade de ter alguém que também acompanhe isso de perto, porque de que adianta a gente trazer uma proposta se a gente não tem um acompanhamento, se a gente não tem um monitoramento daquilo que a gente está executando, que é justamente o que o IBS também faz, né? Nos trouxe a proposta, porque diariamente nós recebemos, enquanto Secretaria da Educação, inúmeras propostas de parceiros, né? Mas a gente percebe que há motivação maior e há um engajamento maior daqueles que estão conosco diariamente, né, no nosso cotidiano, acompanhando, perguntando como é que está acontecendo, se de fato aquilo que está trazendo na teoria, na prática está acontecendo. Então, esse é um grande diferencial, né? Então, tanto o IBS traz para a gente essa leitura de que é necessário acompanhar, porque vocês estão muito próximos, né? A gente sente, apesar da distância, né, física, a gente sente vocês perto, acompanhando, monitorando, prestando o tempo todo assessoria para aquilo que a gente precisa. Então, essa mesma realidade a gente traz para as nossas unidades, né? A gente tem uma coordenação que está junto, né? A gente vai e acompanha o todo, mas a gente precisa estar perto do específico, né? Para que a coisa realmente aconteça. Então, essa parte de motivação e de engajamento, ela só é possível quando a gente se sente motivado para motivar o outro, né? A gente só engaja quando a gente se engaja para engajar o outro, né? Então, quando a gente traz a proposta para uma rede imensa como a nossa, de fato, a gente percebe, no primeiro momento, até alguém pensando, mais uma proposta, é um trabalho a mais. Mas quando começa a participar e ver os frutos que a gente vem colhendo por meio disso, além de ser muito gratificante, é perceptível que aquilo que está sendo posto, de fato, para os nossos estudantes, ele vem contribuindo no aprendizado. Então, isso é o que de melhor traz, não é? Porque a gente está aqui por eles e para eles, não é? Legal, muito lindo e parabéns, viu? Eu vou passar já para o Thiago de novo, mas um ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: ontem nós visitamos, né, a equipe do IBS está fazendo um tour por Campina Grande e outras cidades, mas ontem nós visitamos uma escola de manhã, de anos iniciais, e à tarde de anos finais. E com o Gabi, né, e com o Thiago e outro pessoal da IBS. E o Thiago falou assim, já valeu a viagem. Então, assim, tua equipe está muito motivada. E os alunos já estão muito motivados e está todo mundo muito motivado, pelo menos o contato que nós tivemos, e foi o reflexo que eu vi também. E aí eu queria perguntar para a Rosilene, então, o que é mais frustrante no engajamento? Você é uma pessoa que engajou um monte de gente, mas tenho certeza que você ficou muito brava também. O que é mais frustrante nesse trabalho? Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui com o Instituto Brasil Solidário, todos os parceiros aqui na Paraíba, já nessa edição aí Nordeste. Aí um abraço especial para Luiz, para Tiago, Gabi, que aí é do Instituto XP. É muita felicidade. E Michael Lopes, que é o presidente da Undime, fico muito feliz desse parceiro aqui, e o prefeito de Cabaceiras, Thiago Castro, que são as pessoas que nos apoiam para que a gente não desanime tanto. Mas, assim,
é muito gratificante o fazer meu pessoal, mas o que é meu não pode ser só meu, a gente tem que compartilhar porque a gente vive em sociedade. E quando eu fui secretária de Educação em Cabaceiras, a gente tinha feito muito tirado a educação do 62º lugar para 3º lugar na Paraíba, no IDEB. E mesmo assim a gente ainda não conseguia mobilizar e continuar transformando. Aí chega o Instituto Brasil Solidário, do nada, mais ou menos, né, que eu já contei a história, e consegue transformar naquele meio onde a gente estava. Então, assim, eles chegam, como ela diz, com esse brilho no olhar, esse comprometimento, e faz com que a gente entre naquele pique. Por exemplo, trabalhar de 5 horas da manhã até 2 da madrugada sem se cansar. Então, é meio que incansável. É desse jeito o ritmo, viu? Vocês já entraram, agora a gente está contando os detalhes. Existe até um chá, viu? É o chá do IBS, Cabaceiras criou, que é para que a gente não desanime. Mas assim, por que quando eles chamam que a escola é tão atrativa e quando a gente está, ela não é? O aluno, os portões ficam abertos da escola e o aluno não sai. Inclusive, eu fiz uma atividade agora lá em Esperança, na sala de aula, e estava tão prazeroso, os alunos não saíram. Fiz uma oficina na Flibo, em Buqueirão, os alunos nem saíram para lanchar. Porque é tão atrativo trabalhar com esse material. É muito bom, mas a gente tem muita dificuldade, que é como também ela falou. Tiago falou, é mais um projeto. De princípio, as pessoas acham que é mais um projeto. Quando começam a entender a dinâmica, a compreender o processo, eles entendem que não é mais um projeto. É uma ferramenta de trabalho que vai auxiliar. Eu sou professora de matemática excelente, mas eu não trabalho só matemática. A gente trabalha o aluno como ser, a família como ser, a sociedade de uma forma geral. E a gente vai sensibilizando os outros pela prática. O exemplo arrasta. É verdade, porque a gente vai insistindo e aquilo acaba cotidiano. Quando a gente está trabalhando na sala específica, os outros estão observando e eles acabam aderindo, que é o que a gente tem feito vários eventos, a gente tem visto aqui na Paraíba toda do engajamento dos professores. Então, de repente, eu não estou mais na área de matemática, eu estou na área de nutrição, na área de meio ambiente. Então, a gente passa a ter uma visão muito mais ampla, mais sistêmica. E quando a gente trabalha educação financeira, eu especificamente, pelos Jogos Piquenique e Bons Negócios, a gente está trabalhando dentro do tema transversal, está lá na BNCC. Eu, enquanto professora, eu devo trabalhar meio ambiente, educação financeira, educação empreendedora, saúde na escola. Tudo isso faz parte do meu componente curricular matemática, de linguagens, de todos os outros. O que falta é cada um ter aquele olhar dimensional e trazer para o seu lado. E não ficar esperando também, eu digo sempre, o IBS investe em quem acredita, em quem quer. Ele não investe em quem não tem coragem. Mas a gente tem sensibilizado e tem melhorado muito aqui na Paraíba. E no começo a gente foi, inclusive eu lembro bem, Luiz me convidou para eu ir para Fortaleza em 2019, conhecer Sobral, conhecer o projeto Piquenique, e ter uma entrevista com o Tiago para ver se eles continuavam investindo no programa. Quando o Tiago viu o resultado lá, já nem precisava mais do jantar para dar o resultado, porque os resultados são visíveis. A parceria só cresce independente da gente ter um documento. Por quê? Porque a gente tem ação. O professor, o aluno é protagonista. E tem que ter o quê? O apoio das secretarias, do prefeito, para que as coisas aconteçam mais rapidamente e mais a contento. Então, é fundamental você estar aqui. Fico feliz demais com o calor. Quando eu vi tantas pessoas me abraçando que eu conhecia de um telefonema, como Daniele falou, e as pessoas sabem que são a gente, pela ação que a gente tem, é muito importante. E hoje eu peço a vocês, é uma ferramenta boa, excelente para o aluno, mudança de vida. Eu tenho um aluno que hoje, para ele tomar um sorvete, comprar um shampoo, ele pensa 2 vezes pela educação financeira. É importante que não sejamos só nós, mas cada um daqui
que possa transformar na sua escola, na sua cidade e no seu município. Aí a gente traz um exemplo aí brilhante de Maria Clara de Cabaceiras, que foi o projeto piloto que a gente lançou aqui na Paraíba. Já aderimos muito agora com o curso do líder pelo Sebrae. A gente já aderiu mais novos parceiros, só que a gente quer os 223 municípios da Paraíba. Por quê? Porque é fundamental para a mudança de vida e de comportamento. Lá em Esperança, a gente fez um estudo no Encontro de Educação Financeira para a Vida e os alunos mostraram o quanto o endividamento atrapalha a vida da família, o quanto mexe na saúde mental. A gente tem um Setembro Amarelo, mas isso é um problema, por quê? Porque tem endividamento. Então, tem uma ferramenta que eu ainda não aderi. Começou em 2017, Cabaceiras e Esperança 2019, tiveram municípios que aderiram hoje. Ontem, segunda-feira, teve município 2021. Mas é preciso a gente destravar esse olhar de mais um trabalho e dizer, é uma ação que eu vou transformar a vida das pessoas. É muito grandioso, é muito gratificante. E a visibilidade, quando eu digo aqui, quando eu ganhei o prêmio do XP, eu me disse assim, como eu fui incapaz de querer ser vencedora, quantos projetos bacanas de educação financeira. Mas é importante a gente ser premiado, porque é uma chancela para que as pessoas consigam ver. Eu digo, o brilho foi lá em São Paulo e o clarão chegou aqui na Paraíba. Muita gente começou a ver e a vislumbrar coisas melhores para os alunos. Às vezes a gente tem muita informação do que não presta, as coisas boas estão sem visibilidade. Quando a gente ganha um prêmio, a gente dá visibilidade a trabalhos de excelência, pessoas comprometidas, e esse destravamento, ele começa sendo mobilizado com mais qualidade e com mais altivez. É isso que a gente tem visto no Cariri, no Brejo. Precisamos chegar mais no litoral. O sertão está muito bem representado com o Urimataú, e a gente vai chegar em todas as regiões da Paraíba, contando principalmente com vocês. Obrigada. Parabéns. E Rosilene? Tiago, e aquele ping-pong com aquelas 3 redes altamente engajadas e mobilizadas, hein? Em processo de ebulição. Vou fazer... Mas primeiro eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta que você jamais faria. Então, o primeiro comentário é que eu estou vendo vocês muito empolgadas, né? E a gente, por onde passa, a gente vê os professores sempre muito empolgados naqueles lugares em que, de fato, adotaram, né? E conseguiram implementar com um grau de sucesso mínimo, digamos assim, nesses jogos. E o que eu aprendi nessa jornada com todos vocês... né, é que me parece que o pensar financeiramente, e eu coloco isso porque é uma coisa importante para aqueles que estão entrando entenderem, né, que o pensar financeiro, o saber lidar com os números a seu favor, parece ser o caminho mais rápido e mais eficiente de se evoluir na vida, né? É um conceito leve com o qual todos lidam todos os dias, né? É um conceito necessário, faz parte da vida, né? Mas que quando a gente está dormindo para esse conceito, a vida vira um caos. E quando a gente está consciente sobre esse conceito, a vida facilita muito, os planos começam a surgir, né? E a capacidade de desenvolvimento própria, autônoma, começa a aparecer, surgir, né? E a permear a família toda, né? Então, acho que uma boa parte dos comentários que estão sendo feitos aqui e dessa empolgação não é apenas porque o projeto parece ser muito bom para a realidade das escolas, mas pela importância relativa do tema diante a vida dos estudantes e da vida dos professores. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para ser considerado para aqueles que estão pensando. E aí, mudando um pouquinho do ping-pong para a pergunta que o Luiz jamais faria, o que eu ia perguntar para você, assim, eu tenho uma noção da resposta, não quero aqui bajulação, não é isso, né? Mas eu queria que vocês dissessem, eu acho que é importante o testemunho de vocês 4, muito rapidamente, né? O que é o grande diferencial do IBS, né? Você está falando desse negócio dos olhares, né? Isso não é normal, né? Digamos, isso não é o comum, né? Porque para aqueles que vão querer, estão considerando fazer o projeto, eles precisam entender por que o IBS traz algo diferente do que somente mais um projeto, né? Então, eu queria saber de vocês, muito rapidamente, na experiência de cada uma das 4, bem rápido mesmo, bem
um parágrafozinho, bem curto, né? Do que vocês percebem de diferencial no IBS hoje? Bom, falando sobre Bento Gonçalves, existe um antes e um depois da presença do IBS, tanto nas nossas formações, no encontro que tivemos em abril deste ano, e o que faz com que o IBS tenha esse diferencial em relação a outras parcerias é a credibilidade, a confiança, né, que temos no trabalho de vocês, o assessoramento, né, vocês estão ali, como a colega disse, estão sempre presentes, sempre ali solícitos, né? E isso faz com que o nosso trabalho, que não é fácil, se torne mais agradável, se torne mais prazeroso. E os professores que fizeram a formação se tornaram multiplicadores na rede, agregaram novos professores, né? E é isso que traz significado, que faz com que o trabalho aconteça de forma natural. O diferencial de vocês é esse, né? A parceria, a credibilidade, a aposta que vocês fazem no nosso trabalho, na nossa rede, e os professores percebem isso. Vocês nos motivam enquanto secretaria, nós motivamos os nossos professores, eles motivam os seus alunos, que motivam as suas famílias, se torna algo, um efeito dominó, né? E nós acreditamos muito nisso. E finalizo dizendo, né, que juntos construímos, temos o prazer de fazer parte desse 1,4 milhões. E como a nossa secretária sempre diz, a educação é o caminho, é a educação que transforma. Bom, Tiago, vou ser bem objetiva. Catalão é uma cidade, de certa forma, privilegiada. É um polo mineroquímico do nosso país e a gente recebe muita oferta, né? E aí eu me retratei com o Luiz, na época, porque... E aí o diferencial. O IBS não é uma entrega de produto. Não é. Como nós já tivemos na nossa cidade essas situações de pessoas que procuraram parceiros, financiadores, e foram lá e entregaram um produto e pronto. O IBS, ele tem um produto, ele tem um acompanhamento. Inicialmente, ele tem um produto, ele tem uma formação, que eu considero primordial. Não adianta você ter uma entrega se você não forma as pessoas que vão trabalhar com esse produto. Então, 3 palavrinhas: formação, acompanhamento e monitoramento. É isso que faz a diferença do Instituto Brasil Solidário. Das 5 da manhã às 2 da manhã. Na realidade, foram 72 horas. Intensivão, né? Então, eu não vou ser redundante, porque, de fato, tudo que foi dito acontece, né? E o que a gente percebe, inclusive na visita que essa semana a gente pôde acompanhar o IBS, né, as nossas unidades, que eu vi muito das profissionais que estão à frente, né, desenvolvendo toda a proposta, é que, como eu disse, como a gente recebe diariamente inúmeros parceiros, a gente tem, querendo ou não, de ver aquele que realmente atende, né, o nosso perfil, a nossa necessidade, aquele que melhor se adequa. Então, na conversa inicial, a gente já percebeu que o IBS, de fato, fazia o que dizia, porque muitas vezes a gente apresenta uma forma, mas na prática não acontece, né? E sentindo isso, a gente levou a proposta para os professores, né? Fizemos a primeira reunião e o que é que a gente percebeu? Aos gestores, aqui a gente tem uma quantidade muito grande de professores e gestores da nossa rede, eu queria inclusive agradecer, né, a participação deles. E um dos relatos que a gente ouviu essa semana, durante as nossas visitas, foi que, Fabiola, quando vocês trouxeram a proposta, a gente pensou que realmente, que de fato seria mais um, né? Mais um projeto, mais algo que a gente teria que fazer, porque a BNCC prevê e a gente realmente tem que executar, né? Mas foi tão prazeroso, foi tão intenso o processo,
né? Que para a gente não se tornou um peso, para a gente se tornou algo que veio agregar o que a gente já faz, né? Então, isso para a gente é muito bom ouvir, porque a vida de um professor, quem está lá no chão da escola, a gente sabe o quanto é difícil, né? São inúmeras demandas, são inúmeros compromissos que a gente tem que dar conta, mas quando a gente traz algo que vem só somar o que já se faz, isso não se torna um peso, né? Se torna algo que vai fluindo e que vai refletir diretamente na vida dos nossos estudantes. Então, essa questão desse monitoramento, desse acompanhamento e principalmente dos jogos que o IBS traz, né? O nosso secretário disse aqui mais cedo, nós iniciamos com a parceria com o Banco Central, que também traz formações, mas a gente sentia algo que precisava a mais, que é o que o IBS traz também, os jogos. Então, os jogos, a gente sai da seara do abstrato, né, de informações, e vem para o concreto. Porque quando a gente traz para a sala de aula, para os nossos estudantes, possibilidades e ferramentas concretas, a gente sabe que aí a gente tem uma evolução melhor, porque eles vão poder comparar aquilo que o professor traz enquanto conhecimento, né, e ele vai ali consolidar com o que ele está trabalhando com os jogos. Então, assim, eu acho que é um conjunto, né? A educação, a gente não faz nada isolado, tudo vai agregando uma coisa à outra. Então, essa teia que se forma, eu acho que é um grande diferencial, né? A equipe, os jogos, a forma, a abordagem, né, o acompanhamento. Então, eu acho, de verdade, sem bajulação, como o Luiz diz, é algo que realmente está somando, né, ao nosso programa, o que a gente já tinha uma estrutura, mas veio ainda aprimorar, né, e aprofundar o que a gente já tinha. Então, tem sido, de fato, um parceiro para a nossa rede, né? Como eu disse, uma rede muito ampla, são muitos profissionais que estão lá totalmente engajados, né? O resultado, eu vou fazer um pouquinho do merchan da gente, tá certo? Da nossa feira, que aconteceu terça-feira, desculpa. A gente viu o engajamento, ela só foi possível porque a gente trouxe o engajamento de gestores, de professores, de técnicos, de todos os profissionais da educação para aquele momento, porque senão a gente não tinha tido a amplitude que a gente teve lá. Então, eu acho que esse painel que a gente está tendo hoje aqui, de motivação e engajamento, realmente ele é uma realidade, não é? Os resultados só vêm quando a gente tem toda essa construção, né, de motivação, de engajamento. Aí a gente tem a resposta que a gente teve agora, na nossa primeira feira. E para a gente é gratificante. Eu queria agradecer à nossa equipe, ao nosso secretário por acreditar, né, e por propor que a educação financeira ela não fosse feita como algo isolado, né, porque a educação financeira, como já foi dito, ela permeia todas as áreas do conhecimento, né? Então é importante que a gente faça essa leitura e a gente tenha essa consciência, porque aí essa geração que está se formando agora, ela já vai ter um outro entendimento que, por exemplo, a minha geração não teve, né, de ter um consumo consciente, de saber o que é, do que se trata, porque aí quando eu vim aprender, eu já estava na universidade, o que era uma educação financeira, o que é um empreendedorismo, né, e a nossa geração, o que a gente tem nas nossas escolas, já está vivendo isso agora e está refletindo diretamente nas suas famílias. Então, o IBS realmente veio somar isso que a gente já está executando na nossa rede. Obrigada. Pode falar? Ratificando o que as meninas falaram, eu acho que o IBS, para ser bem objetiva, é sinônimo de quê? Comprometimento e responsabilidade social. Esse cuidado em cada ação que ele faz é primordial. E isso a gente tem visto na Paraíba toda. Eu já fui lá no Rio Grande do Sul, a gente vê que é o mesmo modelo. E fico tão feliz, Luiz, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, vendo as ações que vocês fazem lá, e a gente já teve o privilégio de ter tido em 2009. Então, veja, cada um vai construindo da sua forma e isso tem só reforçado ao longo dos anos. Legal, Rosilene. Muito bom, gente. Bom, o tempo, obviamente, passa muito rápido. Tiago, alguma última consideração? Mas fechando, acho que só uma leitura que eu fiz do que foi dito aqui. A gente fala muitas vezes de política pública, né? Fala das leis, e eu sou advogado, né? Temos uma história nisso, mas não adianta ter lei se não tiver motivação. Não adianta ter lei se não tiver o engajamento, se não tiver o fundamento. Então, eu acho que aqui a gente encontrou cenários que vocês claramente têm a lei, né? A gente viu muito, está na nossa política. Eu não sei, Catalão ou o Bento, se também já está tão forte, mas se não tiver, vai estar. E estando assim, está garantida a continuidade. Se vem a norma sem ter a motivação, é quase a mesma coisa que nada.
Então esse é o segredo, talvez, para um projeto bem implementado, e é o caminho que todos aqui deveriam, né, seguir. Então ter educadores motivados, engajados e em processos de continuidade disso, que não dependem só da gente, que isso fique muito claro. A gente vai fazer o possível, mas nós não estamos nos municípios. Então vocês que têm que ter esse brilho no olhar e esse passar e colocar, obviamente, isso em política pública, vai perpetuar. Então, acho que é um caminho muito interessante para a gente garantir a mobilização e engajamento. Vocês gostariam de fazer alguma última colocação? Por favor. Então, só reforçando uma pergunta que o Tiago colocou, quando a gente apresenta para os nossos educadores, isso é muito comum. Aí mais um projeto, né? E a gente tem tido um cuidado em Catalão muito grande com o uso dos termos. Não é mais um projeto. É uma proposta pedagógica que precisa ser institucionalizada, como você bem disse, Luiz, nós estamos trabalhando nisso, tá? E uma proposta que depois de efetivada, depois de implementada, a gente teve uma contaminação muito positiva, porque o primeiro grupo de professores que fizeram a formação contaminaram positivamente o restante dos professores. E hoje nós temos uma formação de cerca de 61% dos professores de ensino fundamental da nossa rede que trabalham com educação financeira. E os projetos estão se institucionalizando e estão saindo dos muros da escola. E aí eu queria só compartilhar com vocês, nós temos um projeto em uma unidade que, além das habilidades, o que os professores perceberam? Não é mais... Através da proposta da educação financeira, nós estamos conseguindo trabalhar várias habilidades, vários componentes curriculares em menor tempo, porque a prática é efetiva isso. E uma escola nossa, várias desenvolveram projetos específicos, mas uma escola está desenvolvendo um projeto que me chamou muita atenção enquanto secretaria, que é o projeto Mãos e Patas. Eles, através da educação financeira, fizeram uma feirinha na escola, estão fazendo várias ações, e o recurso, eles estão comprando rações para o abrigo de cães da cidade. Então, vai muito além. E isso, gente, é faixa etária de 6 a 10 anos, que é a etapa que a escola atende. Então, assim, a educação financeira transforma, a educação financeira promove e ela precisa, sim, ser efetivada nos nossos documentos curriculares, ela precisa ser efetivada na nossa prática e se tornar sustentável, independente de IBS continuar no município ou não, né? Lógico que a gente não quer que vocês vão embora, tá? Mas independente de IBS continuar no município ou não, a ação precisa ser continuada. Ela precisa ter uma continuidade, ter uma efetividade e realmente ser institucionalizada. A Fabiola gostaria de fazer a entrega. Explica, Fabiola. Eu prometo ser bem rápida, tá? O professor tem o hábito de falar muito, mas eu vou ser bem sucinta, sempre, né? Reforçando o que a colega aqui falou, quando a gente pensa realmente em trazer uma proposta, a gente não quer que seja mais um. A gente quer que seja o projeto, a proposta, né? A forma que a gente tem trazido as propostas é que eu acho que é o grande diferencial. E aí cai na fala de Luiz, quando ele diz assim, quando a gente institucionaliza uma coisa e se não tem aplicabilidade, ela acaba caindo no esquecimento. E assim acontece também com as leis, né? Se ela não tiver aplicabilidade, ela deixa de ter sua eficiência e sua eficácia. E é o que a gente não quer na nossa rede. A gente quer que tudo que a gente coloque, ele seja perene, não é? Porque a gente, quando implanta, a gente quer que tenha continuidade, começo, meio, mas que não tenha fim, ele seja perene. Então, esse projeto de educação financeira que nós temos, o Dei Valor, que a gente culminou na terça-feira, com a feira e o IBS pôde lá comprovar, tudo que a gente fez foi uma construção de muitos projetos que nós temos, porque tudo está engajado, nada está solto, né? Numa rede, a gente tem esse engajamento também. Então, esse engajamento que a gente tem nos nossos programas de recomposição das aprendizagens, a educação financeira e o IBS também estão lá contemplados. E aí, na nossa feira, a gente fez lá, foi bem legal a proposta, eu não vou falar muito não, gente, mas eu só dizer a vocês, porque tudo que é bom a gente gosta de compartilhar.
E aí, na nossa feira, nós tivemos um stand lá, buscamos mais um parceiro, que tudo a gente faz também por meio de parcerias. E no nosso banco lá, nosso posto de troca, era como se fosse uma casa de câmbio, nós tínhamos lá a moeda que nós trocamos, né, a Borborema, e tínhamos também uma mochila que eu trouxe aqui para os nossos amigos aqui presentes para verem. O que é que a gente fez? Pensando na questão da sustentabilidade também, né? E de que os estudantes vivenciassem, de fato, a educação financeira e tivessem o contato com a moeda, não sendo a moeda corrente, mas a moeda fictícia, para que eles pudessem comercializar, nós criamos essa mochila, as nossas ecobags personalizadas, né, com o nome do nosso projeto, o Dei Valor, e aqui dentro a gente botou um capital, a gente está investindo também, viu, Luiz? Tem um capital inicial de investimento das nossas borboremas, tá? E aí, isso foi resultado da nossa feira, do nosso trabalho. Os visitantes trocavam suas moedas, quer ser em cédulas ou Pix, e aí iam consumir todos os projetos. E assim, o encantador é porque os estudantes ficavam convidando para que todo mundo fosse lá no stand, né, comprar os produtos, ver o que eles estavam produzindo, quer seja por meio dos programas de hortas que a gente tinha, de bijuterias, de materiais recicláveis. Então, assim, é fantástico. E dizer a vocês que quando a gente começa algo nesse sentido, nessa proporção, a tendência é só aumentar, não é? Então, agradecer mais uma vez a parceria do IBS, né, por ter possibilidade que a gente ampliasse esse nosso olhar, né, fosse uma ferramenta a mais do que a gente tem feito, viu? Muito obrigada e parabéns. Obrigado nós, viu, gente? Vamos lá.